Inteligência emocional é um tema que está ganhando muito destaque no mundo todo, né? Ultimamente. Eu acho que revela uma dificuldade nossa de lidar com as próprias emoções. Isso que você falou é muito interessante, né? De que a gente, de verdade, a gente não é educado a entender as nossas emoções. Nem o professor nunca chegou e perguntou para você como você está se sentindo. Né? Os seus pais não te perguntam, meu filho, como você está se sentindo. Então a gente cresce engolindo nossas emoções. Mas respondendo um pouquinho do que é inteligência emocional, tem gente que acha, então eu não vou mais sentir. Vou ficar frio, né? Pelo contrário. Então é você começar a entender o que são as emoções, como lidar com elas. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o jornalista Felipe Súrio. Se você perdeu a primeira parte da nossa conversa, clica aqui em cima, assiste e volta aqui, porque agora a gente vai falar de assuntos que você não está muito habituado a ver o Felipe falando, não. A gente vai falar de desenvolvimento pessoal, Felipe, sua nova paixão. Total. De 2 anos para cá você vem estudando sobre esse assunto. O que te motivou a mergulhar de cabeça nessa área? Cara, é muito louco, né, Bruno, como as coisas vão acontecendo na vida. Eu tava 2 anos atrás, assim, um momento da minha vida, assim, sabe, tudo meio morno, ok, tudo certo no trabalho, vida pessoal ok, família ok, mas eu sentia que faltava alguma coisa, assim, sabe? E era perto do meu aniversário e aí eu caí de paraquedas num curso, cara, de inteligência emocional em São Paulo, um formato de imersão, de sexta à noite até domingo à noite, que você dorme 3 horas por noite, dá uma sacudida em você de um jeito, sabe? Parece que te joga numa máquina de lavar e faz... Aí Imersão mesmo. Imersão mesmo. E pauleira, assim, de você parar e se deparar com os seus principais medos, as suas emoções, começar a entender um pouco mais de você, parar para se olhar, né? Na verdade, opa, o que eu estou fazendo na minha vida, que padrões eu estou começando a repetir, que é uma história que talvez não seja minha, por que eu estou fazendo determinadas escolhas. E aí eu falei, opa... Aí, cara, é como se tivesse se aberto um portal na minha vida, assim, de uma consciência mesmo, né? De começar a dizer, opa, peraí. E aí, cara, eu fui me apaixonando. Eu fiz mais, pelo menos em 2 anos, eu fiz mais uns 4, 5 treinamentos com vibes parecidas com essa. Até fiz uma formação. Comecei a me apaixonar pelo fato de ver as pessoas se transformando. Isso começou a me encantar, de ver o quanto a gente tem um potencial enorme, seja para a área que for na vida, e às vezes por circunstâncias da vida, por essa história de vida que a gente já viveu mesmo, a gente vai sendo quase que soterrado um pouquinho. Né? Vai, sabe, um diamantezinho que está embaixo da terra ali escondido. E aí ver as pessoas, e você presencia isso de uma forma muito bonita nesses treinamentos, as pessoas desabrochando, sabe? E a emoção delas vindo à tona, elas entendendo que a vida delas pode ser diferente. Não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz a partir disso. Isso começou a me apaixonar. Falei, cara, eu quero isso para mim de alguma forma. E aí eu fiz um curso, eu fiz dentre esses vários cursos que eu fiz, um deles foi uma formação em inteligência emocional. Pois é, aí que eu ia te perguntar. Inteligência emocional é um tema que está ganhando muito destaque no mundo todo, né, ultimamente. Eu acho que revela uma dificuldade nossa de lidar com as próprias emoções. Né? E isso é meio que uma epidemia contemporânea. Só que muita gente não conhece e não entende muito bem o que isso quer dizer, porque pensa em inteligência emocional, vou racionalizar sentimento, em tese seria irracionalizável. Enfim, o que isso quer dizer? O que é uma pessoa que é inteligente do ponto de vista emocional, Felipe? Isso que você falou é muito interessante, né? De que a gente, de verdade, a gente não é educado a entender as nossas emoções. Ninguém fala, tipo, sei lá, se você pegar por tempo de escola, nem o professor nunca chegou e perguntou para você como você está se sentindo. Né? Os seus pais não te perguntam, meu filho, como você está se sentindo. Então a gente cresce engolindo nossas emoções. Então, se você for pegar, por exemplo, uma curiosidade que eu acho muito legal, a palavra emoção, ela vem do latim emovere, que quer dizer gerar movimento externo. Então, a função das emoções na nossa vida é justamente gerar um movimento, só que daí a gente acaba não sabendo lidar com elas e a gente trava, a gente engole essas emoções. E aí vem uma série de questões, doenças, distúrbios em função disso. Mas respondendo um pouquinho do que é a inteligência emocional, não é que você não vai... Tem gente que acha, então eu não vou mais sentir. Vou ficar frio, né? Pelo contrário. Como eu falei que a ideia da emoção é gerar um movimento, você tem que permitir que esse movimento aconteça. Então, se você pegar o medo, por exemplo, que é uma emoção que eu trabalho bastante agora no meu projeto, o medo, ele vem, é uma emoção que ela existe, é um sinal de alerta, só que ele vem para você agir numa situação de perigo, de fuga, por exemplo. O medo, você foge, digamos, né? Só que a gente trava diante do medo.
Então, é você começar a entender o que são as emoções e como você... Aí tem a palavra inteligência emocional, como lidar com elas. Então, o que é que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo tristeza, estou sentindo alegria. E aí você vai começar a se entender e aprender a lidar com elas. Aí é um assunto um pouco mais longo, assim, caminhos que você pode, escolhas que você pode começar a fazer de uma forma consciente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente lida com as emoções de forma inconsciente. É como se fossem programas de computador que foram instalados na nossa mente, principalmente até os 7 anos, ali, que é a primeira infância, que a gente vai rodando ao longo da vida. E vai no automático. E vai no automático. Se alguém grita com você já responde gritando. Exatamente. Se alguém escreve uma bobagem na sua rede social, você já vai também agredir. E você não sabe muitas vezes por quê. Então você começa a desenvolver essa inteligência emocional para fazer escolhas de uma forma mais consciente e não automática, como a gente geralmente faz, todos nós fazemos. Esse assunto é muito interessante, eu acho que realmente está na crista da onda, para usar uma gíria de antigamente, mas está aí exatamente no top, acho que vale muito a pena a galera prestar atenção nisso. E foi exatamente esse assunto, além do trabalho do Felipe, que me motivou a fazer esse convite para ele bater esse papo com a gente. O Felipe começou uma live no Instagram um belo dia, estou eu em casa, já sigo o Felipe há tempos. Posso falar meu perfil? Claro. Felipe Suri, tá aqui embaixo. S-U-H-R-E. Segue lá, tem várias dicas desse assunto, tem coisas divertidas, tem um pouco de tudo. E foi lá vendo a live que eu mandei pro Felipe. Quero te levar no meu canal, vambora. E aqui está, Felipe Suri. Obrigado. E aí, falando desse projeto, pesquisando sobre isso, você descobriu aí uma nova vertente de atuação profissional, que é o fluxo. Exatamente. O que é o fluxo? Cara, o fluxo é o meu treinamento, o meu curso. Como eu te falei, eu senti vontade de trabalhar com isso, mas não entendia o que seria. E aí comecei a olhar minha trajetória de vida, né? Então eu falei, nossa, há 10 anos eu trabalho com comunicação, é o meu dia a dia. Tinha feito teatro já durante 6 anos, palco, já fiz inúmeras palestras. Na época da faculdade de medicina, eu fiz mais de 100 palestras em escolas, em empresas, falando sobre medicina preventiva. Era a parte que eu mais gostava da medicina, era essa. E falei, cara, a comunicação sempre fez parte da minha vida. Tem a inteligência emocional. Fiz alguns treinamentos fora do país, com o Tony Robbins, que é o nome que muita gente que é desse segmento conhece. Comecei a juntar as pecinhas, eu falei, caramba, tá aqui na minha cara, eu não tô vendo de que forma eu posso ajudar as pessoas. Porque existe uma missão de verdade por trás disso. Claro, é um trabalho, né? Vira também um negócio, sim, mas muito antes de ser um negócio, um curso que eu vendo, é uma missão, cara, porque eu já tive a oportunidade de realizar a primeira turma, foi demais, assim. Agora eu já estou com mais 3 datas praticamente fechadas. Mais datas pra galera. Rio, São Paulo. Sim, exato. Rio, próxima turma 27 e 28 de abril. Tem vaga ainda? Tem algumas. Rio tem umas 4 ou 5 vagas. São Paulo, a primeira turma já esgotou. E abriu uma segunda turma no final de semana seguinte. Então, São Paulo, 4 e 5 de maio está esgotado. 11 e 12 ainda tem algumas vagas. Que também a turma é pequena, Murilo, para 20 pessoas. Porque eu acredito também, como o objetivo é trabalhar a comunicação, claro, precisa ter espaço. Tem que ter contato. Exato. Então, e aí eu entendi que era isso, sabe? Então, quando você vê, falando um pouquinho da história da missão, quando você vê uma pessoa virando a chavinha, o quanto essa pessoa já sofreu na vida por bloquear a sua comunicação, a oportunidade que ela já perdeu na vida, no trabalho, sei lá, uma ideia que você não dá, uma pessoa passa na sua frente, ou com as pessoas que você ama, você não conseguir falar dos seus sentimentos, comunicar, o que tem de sofrimento por trás de quem eu vi claramente isso na minha primeira turma aqui no Rio, assim. E aí a hora que as pessoas viram essa chave, cara, puta, me arrepia de falar, assim. E você também sentir que você é o fio condutor daquilo ali, sabe? É de uma beleza. E não tô falando de ego, de vaidade, não. É de missão mesmo, de ter, cara, que legal que eu tô servindo para isso na vida das pessoas. Tô podendo contribuir para essa mudança, né? Essa semana, só pra gente dimensionar até onde vai o resultado do trabalho, que é muito além de mim, eu tive 6 advogados nessa primeira turma. Aí eu recebi o depoimento de um deles, que ele foi para um julgamento extremamente difícil, que era uma família, que tinha vários nós, várias questões há muitos anos que estavam presos ali. E aí, então era um julgamento muito difícil. E aí, com as técnicas, com as ferramentas que eu ensinei para eles todos, eu trabalho muito a sensibilização da sua comunicação, de que forma você está entregando a sua comunicação, de olhar, de percepção, de escuta. É uma comunicação muito humanizada. Ele conseguiu, cara, que aquela família terminasse o julgamento entrando num acordo de uma forma, todo mundo emocionado, as pessoas se abraçando, sabe? A juíza chorou durante o julgamento. Então, assim... Reconectar aquela galera. Isso, cara. E você imagina,
nós que foram desatados em função de uma comunicação executada. E aí eu comecei a viajar, falei, cara, isso tem a ver com o meu trabalho. Então, assim, uma família que se beneficiou por isso. É além do meu trabalho, entende? Sim. Então, é muito legal, assim, ter isso. Acho que dá para ver a paixão que eu tô falando disso. É legal. Agora, uma coisa muito interessante, além dessa beleza que você está acabando de relatar pra gente, quando eu estava pesquisando para esse nosso papo, eu descobri que o medo, o maior medo que as pessoas têm no mundo, qual que você acha que é, Thiago? Diz aí. Dá um chute. O maior medo. Medo de morrer? Qual é o maior medo do mundo, Leandrinho? Altura. Medo de altura. Qual é o maior medo? De falar em público, cara. As pessoas morrem de medo de falar em público. Eu não poderia. Isso é uma pesquisa internacional. É uma pesquisa inglesa que foi feita em 2015 com 3 mil ingleses. E aí perguntou justamente qual o principal medo do ser humano. E aí o medo de falar em público ficou em primeiro, de morrer em segundo e de passar por dificuldade financeira em terceiro lugar. As pessoas preferem ficar duras. Preferem morrer do que falar em público. É muito forte, cara. Agora que eu tenho feito isso, você sente que a pessoa chega lá. É um desconforto, sabe? É um sofrimento. E aí tem a ver com história de vida. Aí você vai trabalhar, por exemplo, como eu falei, o medo é uma emoção de perigo. Sim. Então, o fato dela atribuir a esse momento de falar em público ser tão desconfortável para ela é porque alguma situação, alguma experiência que ela teve na vida dela, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, que deu esse significado para ela. Porque tudo na nossa vida é o significado que a gente deu para determinadas coisas. Sim. Então, por exemplo, eu tive gente agora, nessa minha primeira turma, que com 5 anos de idade, aí começam, e muitas vezes a gente bloqueia essas imagens, né? Mas elas estão registradas lá no nosso inconsciente. Um menino que agora é um homem, ele lembrou de uma imagem dele com 5 anos de idade na igreja subindo no púlpito para falar, que era uma coisa que ele adorava fazer, era uma criança subindo no púlpito para falar, para se comunicar. E aí acho que foi a avó, alguém próximo, falou, sai daí, menino! E aí a gente não dimensiona o impacto que isso tem. Gerou um bloqueio. Cara. E aí ele passa a vida, que a gente falou do software, reproduzindo esse padrão de que esse lugar não é para mim. Tem gente que tem crença, né? Uma verdade, um pensamento sobre si, sobre o mundo, de não merecimento. Eu não mereço. São pessoas geralmente que têm uma ligação com a autoestima baixa, foram pessoas que sofreram com bastante crueldade, com pressão, intolerância acham que assim, não tenho nada que vale a pena ser dito. Exato. E aí passa exatamente isso que você falou. Elas acham que o que elas falam não tem valor. E aí, se você acha que o que você fala não tem valor, para que falar? Você vai ocupar um lugar nobre, que é falar em público? Falar em público, você está nos holofotes. Se você acredita plenamente que o que você fala não tem valor, você não vai para esse lugar. Agora, em que momento... Porque, assim, em alguma medida, todo mundo que já passou pela escola e teve que apresentar trabalho lá na frente da sala de aula, todo mundo já se deparou com aquele friozinho na barriga, não quero ir, aí pega, a mão tá tremendo. Principalmente aquele colega que só botou o nome no trabalho e não fez o trabalho. Esse clássico, né? Agora, em que momento esse medo, esse receio deve acender uma luzinha aí vermelha pra você uma luzinha amarela, vamos dizer, pra você se preocupar. Olha, tá me bloqueando demais isso. Eu acho que qualquer medo, Murilo, é quando ele passa a te atrapalhar, né? Então, assim, é o que eu falo, assim, tipo, se você tem medo de altura, né, que o Leandro falou aqui, você pode não pular de paraquedas, por exemplo. Ele não pula. Eu também não, eu tenho esse medo. Também. Então eu posso ficar muito bem aqui embaixo e posso viver sem isso. Sim. Mas a comunicação, para algumas pessoas, se a gente for falar da comunicação no dia a dia, ela é essencial. Para quase todos nós, a não ser que a pessoa escolha, mas eu cada vez acredito mais que ela não se comunicar tem um sofrimento por trás disso, mas no nosso dia a dia profissional também a gente precisa se comunicar, a gente está se vendendo o tempo todo. Então, eu acho que quando você percebe que isso começa a te atrapalhar, e é bem comum isso, aí é a hora que a luzinha acendeu e tem recurso, cara, sabe, dá muito para se trabalhar. E principalmente a importância de fazer um trabalho emocional, assim, eu não acredito muito num resultado mais consistente. Existe técnica, de oratória, na hora de apresentação o que você vai, para onde você vai olhar, como você vai montar a sua apresentação. Fixa um ponto no horizonte. Fixa um ponto, o gestual, o que significa braço cruzado, o que significa mãos abertas. Mas o resultado é consistente e mais definitivo se você trabalhar o emocional antes. No meu curso, por exemplo, eu faço um trabalho bastante completo desse pacote que eu acho que daí fica... Porque senão, se você só estiver aqui na ferramenta, o seu emocional vai te derrubar. E é sempre ele que nos derruba. Se você se interessou sobre esse assunto,
procura o Instagram do Felipe, tá aqui de novo, aqui, @ dele aqui embaixo do vídeo. E vale a pena ficar atento ao fluxo. Me chama no direct lá. Ele responde. Eu respondo, adoro interagir com as pessoas. A gente gosta de gente, né, A Murilo? gente gosta de gente. A gente sofre desse mal. Amém. Um mal maravilhoso. Maravilhoso. Mas tem mais estreia. Hoje é quinta-feira, dia de quê? Dia de quê? TBT, quadro novo aqui do Chega Junto. Felipe, então nesse nosso TBT, uma experiência inesquecível. De qualquer área? Aquela que vem à sua cabeça. Experiência inesquecível, pumba. Uau! Cara, eu acho que foi uma viagem que eu fiz ano passado para a Índia. Foi muito louca, assim. Me veio uma imagem agora na beira do rio Ganges, né, que é o rio sagrado da Índia lá. Eles dizem que é a grande mãe do povo indiano. Um universo completamente diferente do nosso, uma sujeira, tem uns lugares onde os corpos são cremados, eles são jogados as cinzas no rio Ganges, porque eles acham que assim eles retornam para os braços de Deus, não reencarnam. E aquilo para mim foi de uma força, assim, eu estava num momento espiritual bastante forte e foi bem inesquecível. Lembro que amanheceu, assim, nascer do sol, eu estava lá na beira. Foi isso que me veio à cabeça agora. Perfeito. O pior mico da sua vida? Cara, teve um... Profissionalmente, você quer ou pode ser? Você escolhe. Vou te contar um que foi bem curioso uma vez. Eu tava ao vivo, né? Tudo muito rápido e tal. E aí eu tava... lembra quando caiu um prédio aqui atrás do Teatro Municipal aqui no Rio? E eu fiquei lá o final de semana inteiro acompanhando. Fizemos uma matéria enorme. Foram 3 dias de matéria. Aí na segunda... acho que caiu sexta-noite. Fiquei sexta, sábado, domingo. E segunda de manhã eu entrava ao vivo de lá. Para atualizar como é que tava, né? Aquele momento. Exatamente. Aí eu falei assim, então, porque até o momento alguns corpos ainda estavam desaparecidos, eu não lembro o número. Aí eu falei, então até o momento ainda são X corpos desaparecidos que ainda não foram encontrados. E ao vivo, eu tinha 1 milhão de informações para dar, fiquei, sei lá, eram uns 10 minutos que eu fiquei ao vivo, que é muita coisa em Muita TV, coisa, né? na eternidade. E aí era muita informação. E eu nem me dei conta. Quando eu cheguei na redação lá, um amigo meu do trabalho falou, quer dizer que os desaparecidos ainda não foram encontrados? Aí eu falei, caramba, que é muito rápido, né? Entendeu? Desaparecidos, é claro que ainda, né? Não foram encontrados. Mas tudo bem, acontece. Quem nunca pagou mico? Ao vivo, né? Ao vivo tem essa coisa. Total. Felipe, querido, prazer. Adorei, Murilo. Sucesso no Fluxo, a gente que adorou te receber aqui. Obrigado, querido. Quando tiver mais novidades, volta aqui que a gente bate mais Obrigado, papo. adorei, você é fantástico. Imagina. Comunicador nato, cara. Ó, todo mundo de olho no Instagram do Felipe, fiquem ligados no Fluxo, vale muito a pena acompanhar. Espero que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto eu, acho que o Felipe também gostou. Muito. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito até agora. Semana que vem, terça-feira, 7 da noite, eu tô aqui e tem mais Chega Junto. Beijão, até lá. No Chega Junto tem sempre um bom papo.